estamos falando sobre justiça. E isso faz eu me lembrar de uma história. Uma história sobre uma pobre mulher que, enquanto vendia os seus queijos na feira, foi roubada por um gato. E o cachorro, vendo o gato com aquele pedaço de queijo, resolveu roubar o gato também. Só que o gato enfrentou o cachorro e os dois então começaram a disputar quem ia ficar com aquele pedaço de queijo, só que no final das contas, ninguém venceu aquela briga. Então o gato, muito esperto, sugeriu para o cachorro para que os dois fossem procurar a raposa, porque a raposa com certeza saberia como solucionar esse problema. Então, chegando na raposa, a raposa olhou para aqueles dois animais e disse: "Ah, mas seus animais estúpidos, essa questão é super simples de resolver. É só eu pegar e dividir o pedaço de queijo em duas partes. Assim cada um fica com um pedaço do queijo para si." E o cachorro, vendo a raposa fazer aquela divisão, ficou indignadíssimo e disse que o pedaço de queijo dele era menor que o pedaço do queijo do gato. A raposa então olhou para aquela situação, ponderou por um tempo e disse: realmente, e comeu um pedaço do queijo do gato. Mas o gato disse: mas agora o meu pedaço de queijo é que está menor que o do cachorro? Isso é injusto? Realmente, avaliou a raposa de forma bem ponderada e comeu um pedaço do queijo do cachorro. E essa questão, ela continuou por tanto tempo que no final da história, a raposa tinha comido o pedaço de queijo inteiro sozinha, diante dos olhos do gato e do cachorro. Com essa história em seu coração, eu convido você a continuar nessa conversa com a gente. Nós estamos falando de justiça. Como é que você percebe a justiça? Está satisfeito com ela? Você tem a sensação de que ela é justa, imparcial? Ela cumpre o seu papel? Ou ela teria dois pesos e duas medidas? Eu tenho um amigo cujo pai foi assassinado e lá já se vão mais de 10 anos e o culpado ou os culpados nunca foram encontrados. Na justiça, pobres e ricos têm o mesmo tratamento? O que você acha? E os crimes, assim chamados do colarinho branco, e a corrupção, as desigualdades, o que fazer com tudo isso? Meus amigos da Encontro, o meu desejo é que a boa mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vida. Que nunca lhe falte o pão e nunca lhe falte o pão para repartir e abençoar outros. Nós estamos falando de justiça. A rebelião de nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi o início de uma grande tragédia. Ela transformou o nosso mundo em um mundo profundamente injusto. As injustiças estão nas casas, nas famílias, nas escolas, nos ambientes de trabalho, na economia, na política, nas relações entre as pessoas, como a Kaori nos contou na parábola que ela contou aqui no início. E quem de nós não sofreu injustiça ou não cometeu injustiças? Esta é a imagem com a qual normalmente a justiça é representada. Uma figura bem interessante e cheia de significados. Uma imagem, aliás, que foi se construindo ao longo da história, pois se trata de uma mulher assim representada com os olhos vendados, com a balança em uma das mãos e a espada em outra. A venda é um símbolo de imparcialidade. Significa que a justiça não faz, ou pelo menos não deveria fazer, distinção entre aqueles que estão sendo julgados, direitos iguais. A balança indica equilíbrio e ponderação na hora de pesar lado a lado os argumentos contra e a favor dos acusados. Já a espada é um símbolo de força. Ela implica que a justiça não pergunta aos divergentes que aceitem a sua decisão.
ela precisa ser respeitada, mesmo porque inevitavelmente ela vai ou ela poderá descontentar um dos dois lados. Eu sei, muitos de nós têm uma percepção diferente, completamente diferente da justiça. Muitos de nós têm uma percepção de uma justiça cega, que só enxerga o que quer, onde há pesos e medidas diferentes para pessoas diferentes, e onde a força só é usada para quem não tem como se defender, ou para quem não tem dinheiro para constituir defensores hábeis na arte de livrar da culpa. Há muitos exemplos de injustiças na justiça e muitas brechas na lei. Mas para que serve a justiça? A nossa Constituição brasileira tem uma definição bem interessante. Ela afirma que a finalidade da justiça é construir uma sociedade justa. Isso não é bom? A própria Constituição nos responde o que é uma sociedade justa. Seria uma sociedade sem preconceitos e sem discriminação de raça, sexo, cor ou idade. Uma sociedade livre, solidária, sem pobreza, sem desigualdades sociais, na qual a cidadania e a dignidade da pessoa humana estão no topo da pirâmide jurídica. Você não acha uma boa intenção da Constituição? O objetivo, a partir daí, seria que a justiça freie o mal, transforme a sociedade, promova a igualdade e, ainda por cima, restaure o transgressor. Você acha que isso é factível ou isto é uma utopia? Por onde nós deveríamos começar para construir esta sociedade justa? Para mudar algo, será que nós não deveríamos começar a fazer justiça com as próprias mãos? Você ouviu bem. Que tal a gente começar a fazer justiça com as próprias mãos? Já que quem deveria fazer justiça não faz. Já que a justiça muitas vezes se mostra cega, parcial, lenta, já que a lei não consegue mudar o coração humano, que tal começar a fazer justiça com as próprias mãos? Mas calma, eu não estou defendendo que se arme a população e que cada um saia por aí achando que é possível produzir paz fazendo guerra com armas na mão. Eu quero propor que a gente faça justiça com as próprias mãos, inspirado na sabedoria da Bíblia. E aí nós estamos falando de uma justiça com outro paradigma, de uma justiça que funciona num patamar completamente diferente da justiça humana. Veja, Jesus viveu em um dos períodos mais injustos da história humana. Havia muita desigualdade, muita opressão, os pobres e as pessoas simples eram exploradas e mortas aos milhares nas arenas do Coliseu em Roma. O sistema político e econômico do Império Romano estava produzindo muitos pobres sem lar e sem pão. Reinava uma justiça injusta. Nesse contexto, Jesus e seus seguidores inauguram uma nova justiça, não violenta, fazendo justiça com as próprias mãos, contribuindo para a transformação daquela sociedade injusta. E essa nova justiça sempre tem duas dimensões, uma dimensão individual e uma dimensão coletiva, comunitária. Eu vou mencionar aqui dois exemplos de justiça individual. No próximo encontro, na próxima semana, nós vamos falar de como essa nova justiça pode se apresentar como uma ação comunitária coletiva. Vamos aos dois exemplos. A primeira comunidade cristã surgiu em Jerusalém, lá em Israel. Na comunidade havia um homem chamado José. Ele tinha uma característica que chamava a atenção de todos os que conviviam com ele. Ele era um sujeito amoroso, solidário, com um olhar para os outros e para as necessidades dos outros. Sempre onde havia uma situação
na qual se precisava de um pacificador, chamavam a ele, José. Isso era tão forte nele que os discípulos lhe deram um outro nome, um apelido, Barnabé, que literalmente significa encorajador, aquele que dá coragem. Um homem justo num mundo injusto. Um homem amoroso num mundo sem amor. Um homem do bem num mundo com muitos males. E José, chamado Barnabé, fez justiça com as próprias mãos. E Barnabé vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos para ajudar aos pobres. A Bíblia não entra nos detalhes se ele adquiriu essa propriedade que vendeu por herança ou como fruto do seu trabalho. De qualquer forma, Barnabé tinha mais do que precisava. A necessidade do outro falou mais alto. Profundamente tocado pelo amor de Deus, ele olhou ao redor e viu a necessidade e resolveu agir. É como se Barnabé dissesse: o que é meu não é apenas meu. Se o outro não tem o suficiente e eu tenho mais do que o suficiente, a solução está nas minhas mãos. E ele fez justiça com as próprias mãos. O pastor inglês John Stott disse o seguinte: nunca é suficiente ter pena das vítimas da injustiça, se nada fazemos para mudar sua própria situação injusta. Fazer justiça com as próprias mãos é fazer algo a favor do oprimido. Essa é a justiça que transforma pessoas e realidades. Essa é a nova justiça que vai além, que coloca as pessoas que ajudamos num outro patamar de condição humana e de dignidade. Mas a Bíblia nos conta ainda uma outra história. Nesse mesmo tempo do Império Romano, a carga tributária era um peso. Cobradores de impostos e funcionários do governo enriqueciam explorando as pessoas. Um deles se chamava Zaqueu. Ele era chefe dos funcionários públicos que cobravam impostos. Ele havia adquirido bens e riqueza de uma forma não ética. Mas tudo o que ele fez e tudo que ele adquiriu o deixava inquieto e insatisfeito. E quando ele recebe Jesus em sua casa, algo acontece na sua vida, no seu interior. E justiça com as próprias mãos é o que o Zaqueu faz. Zaqueu faz justiça para consertar a injustiça, consertando a sua própria justiça. Ele ajuda a consertar a injustiça do mundo. E Zaqueu chega para Jesus dizendo o seguinte: estou dando a metade dos meus bens para os pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Por que é que Zaqueu quis pagar o que devia e ainda acrescentar bastante ao pagamento? Se para a restituição bastava devolver a parte tomada do outro, por que motivo ele ainda acrescentou: devolverei 4 vezes mais? A razão era simples. Uma parte foi paga como indenização pela injustiça cometida. As outras 3 como indenização das consequências. Eu imagino que Zaqueu deve ter pensado mais ou menos o seguinte: se eu não tivesse roubado ao fulano, ele teria continuado com a quantia que eu lhe roubei. Ele não teria perdido o que perdeu, teria adquirido o que não adquiriu e não teria padecido o que padeceu. Portanto, deve ter pensado Zaqueu: a cada um que eu roubei, eu darei como indenização o equivalente a 4 vezes mais o que foi roubado. Com a primeira parte, pagarei o que lhe tomei. Com a segunda, o que ele perdeu. Com a terceira, o que não adquiriu. E com a quarta, o que padeceu por ter ficado sem aquilo que eu lhe tirei. Injustiças, elas contagiam, elas têm um efeito
cumulativo, ela tem as suas consequências. Martin Luther King nos lembra que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Mas pensando um pouco adiante, qual era a semelhança entre Barnabé e Zaqueu? A presença de Jesus na vida de ambos mudou tudo. Eles passaram a praticar uma justiça num outro patamar, num outro paradigma, uma justiça a favor do outro. E com isso, eles deram um golpe duro contra o mal, contra a ganância e contra a desigualdade. N.T. Wright diz que a melhor de todas as notícias é que não precisamos esperar o futuro para começar a viver a libertação do mal. Somos convidados a começar essa vida ainda hoje. O que eu faço com isso? Por onde eu começo a viver essa nova justiça que transforma a mim, que transforma as pessoas e que muda o mundo no qual a gente vive? Em primeiro lugar, nós precisamos perceber quanta necessidade e quantos necessitados existem ao nosso redor. Necessitados com uma imensa variedade de necessidades. Em 2020, com a chegada da pandemia, o governo brasileiro investiu 293 bilhões no auxílio emergencial que beneficiou e eu diria que abençoou 68 milhões de brasileiros, com um valor de R$600 mensais. Esses números, meus amigos, eles nos dão a dimensão de quantas pessoas necessitadas existem em nosso país. Ao mesmo tempo, estima-se que 25% da população brasileira, ou seja, cerca de 52 milhões de brasileiros, vivem com cerca de R$387 mensais em média. Cerca de 14 milhões de pessoas estão na fila em busca de algum emprego formal, com carteira assinada. Isso são apenas alguns exemplos. Assim como há muitas necessidades financeiras, há necessidades físicas, há necessidades emocionais, há necessidades de amor sincero e autêntico, há necessidade de carinho, há necessidade de companhia e amizade verdadeira. Basta querer enxergar. Mas por onde eu começo? Que tal fazer o que Zaqueu e Barnabé fizeram? Abra os olhos e perceba as demandas e necessidades ao seu redor. Olhe para as pessoas, perceba necessidades, entre na brecha, seja generoso, faça aquilo que você pode, mas vá além. Faça como Zaqueu, faça como Barnabé. Seja ousado e corajoso, como os dois foram. Você que acompanha a nossa comunidade, de perto ou de longe, na comunidade Encontro nós temos dado passos importantes na construção dessa nova justiça. 20% de toda a nossa arrecadação, de toda a sua contribuição, nós ajudamos pessoas que precisam, pessoas necessitadas, e estamos ajudando a plantar igrejas que sejam relevantes na nossa sociedade e que, de algum modo, praticam e vivem essa nova justiça. Você já experimentou como é gratificante poder ajudar e abençoar outros? As injustiças no nosso mundo, na nossa casa, no trabalho, na escola, precisam de uma resposta. Certamente nós aqui, que estamos aqui juntos neste encontro online, estamos entre os 10% mais ricos da população brasileira. Deus nos abençoou, meus amigos, para abençoar outros. É assim que encontramos sentido para as nossas vidas, é assim que ajudamos a construir um novo mundo com uma nova justiça. Que tal, como resposta a esse desafio, dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Nós recomendamos nas nossas redes sociais o filme Como Estrelas na Terra.
Ele conta a história real de um menino que sofreu muita injustiça. Ele sofria de dislexia e por não compreenderem o menino, tanto os pais quanto os colegas de infância e até os professores o tratavam de uma forma injusta. Até que finalmente ele encontrou um professor que olhava para além de si mesmo, que viu o menino, compreendeu a sua situação e tudo mudou. Essa é a nova justiça. Assista e recomende o filme para seus amigos. Eu convido você para falarmos com Deus. Senhor, nós vivemos, nós percebemos e reconhecemos num mundo extremamente e profundamente injusto. Senhor, nós queremos viver esta nova justiça que brota do Evangelho, que brota da Tua presença em nossas vidas. Por isso nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Que descoberta! A justiça, no sentido bíblico, não se move contra o outro, mas a favor do outro em suas necessidades. Essa justiça transforma pessoas e a realidade. Viva essa justiça! Que Deus abençoe você!